Durante muito tempo, houve uma desconfiança dos historiadores acerca da imprensa. Julgaram os teóricos da história que, devido à natureza imparcial dos veículos de imprensa, ela não seria uma fonte histórica confiável. Nada mais injusto e hierárquico com os periódicos, a televisão e o rádio do que esse pensamento, não é verdade? Mas a imprensa não se resume à sua parcialidade e, graças a novos paradigmas, a imprensa tornou-se campo de pesquisa histórica. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, compartilham, deixam comentários, tudo isso é muito importante para a divulgação do canal, como vocês sabem. No momento, algumas pessoas estão criticando o YouTube, né, pelas reformas aqui que eles fazem, mas vamos continuar na luta, né? O conhecimento histórico é mais importante do que essas dificuldades. A imprensa é um produto da modernidade europeia. Quando o alemão Johannes Gutenberg aperfeiçoou os métodos de impressão no fim da Idade Média, a produção de textos foi democratizada. Além disso, aumentou a velocidade de propagação dos livros e outros formatos de publicação, né, como os panfletos políticos, os manifestos, as folhas volantes, etc. Os primeiros jornais modernos surgiram na Alemanha do início do século XVII. Esses periódicos eram mantidos por tipografias particulares ou sob financiamento de mecenato, né, de alguns aristocratas que se utilizavam dos seus recursos financeiros para manter essas tipografias e também poder veicular suas ideias, seus pensamentos, suas produções literárias. Foram muito relevantes na divulgação de inovações científicas, artísticas e tecnológicas da Europa e também do mundo. Publicado nos mais diversos formatos e periodicidades, devido à produção em massa e ao papel de qualidade inferior, os periódicos alcançaram ampla margem da sociedade alfabetizada. Mesmo os analfabetos foram contemplados com as leituras, né, em voz alta realizadas em grupo. Então a pessoa ia lá, comprava o jornal e lia, né, para os moradores do seu bairro, para numa escola, numa igreja, etc. Com a imprensa, um novo universo de circularidades de ideias se instaurou na Europa Ocidental e se expandiu para as colônias ultramarinas. Os diversos grupos sociais usaram as páginas dos jornais e revistas para comunicar sua visão de mundo, tecer críticas e propor soluções também, né? Levaria algum tempo para que a imprensa ganhasse a força social e econômica que tem no mundo contemporâneo. Não podemos negar a função política da imprensa, mas foi na virada do século XIX para o século XX que a imprensa adquiriu um grande poder econômico. Os conglomerados de mídia surgem nessa época, que é uma época de euforia capitalista, né? O século XIX. Os direitos de liberdade de expressão e de imprensa também foram relevantes para a sua afirmação sociocultural. A historiadora Tânia Regina de Luca descreve essa transição, abro aspas. Se por várias décadas a luta política constituiu-se no moto fundamental do jornal Tribuna, razão mesma da sua existência, os horizontes alteraram-se e a posse de folhas diárias começou a se transformar em negócio, o que exigia de seus donos a adoção de métodos racionais de distribuição e gerenciamento, atenção às inovações que permitiam aumentar a tiragem e o número de páginas, baratear o preço dos exemplares e oferecer uma mercadoria atraente, visualmente aprimorada, capaz de atender ao crescente mercado potencial de leitores que, por sua vez, tornavam-se cada vez mais exigentes. As funções de proprietário, redator, editor, gerente e impressor que antes, não raro, concentravam-se no único indivíduo, separaram-se e especializaram-se. Fecho aspas. A especialização dos profissionais da imprensa é uma evidência robusta de suas motivações econômicas. Os dirigentes dos periódicos, agora livres do trabalho manual, é bom que se diga, podiam se dedicar a racionalizar a produção dos jornais e revistas como produtos. Havia tempo para pensar em como maximizar os lucros, criar estratégias para angariar mais leitores que a concorrência, né? E aumentar as fontes de financiamento com a venda de espaços publicitários. Essa noção mais comercial da imprensa contemporânea acentuou o afastamento dos historiadores sob influência do positivismo, do historicismo e da história metódica. O argumento que sustentou essa desconfiança com a imprensa foi a sua parcialidade. Os historiadores Fábio Lopes Alves e Ivano Luiz Guarnieri
sintetizam essa condição, abro aspas. Verifica-se dessa forma uma hierarquia qualitativa dos documentos, na qual os jornais apareciam como pouco indicados para possíveis investigações historiográficas. A justificativa para tal desprezo residia no fato de os jornais e revistas serem acusados de subjetivismo em função dos interesses de quem os produzia e por serem elaborados sob o influxo de interesses, compromissos, paixões, entre outros. Quer seja dos jornalistas que davam o tom das matérias a favor ou contra determinados grupos econômicos e políticos, quer dos próprios donos dos veículos de comunicação. Fecho aspas. Avaliar uma fonte histórica pela sua subjetividade é um contrassenso. Não existem fontes históricas neutras, nem na sua produção, em sua censura, na sua circularidade ou mesmo na sua preservação. Até a seleção das fontes por parte dos historiadores de ofício não é parcial. A neutralidade das fontes históricas e da própria imprensa é uma ilusão. Acreditam os que defendem essa suposta neutralidade atribuir a esse discurso maior legitimidade, o que já foi superado pelos recentes avanços da historiografia. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação e fazer com que esse tipo de conteúdo de vídeo chegue a mais pessoas interessadas, né, na história. A Escola dos Anales, embora não seja a única, foi uma escola histórica que estimulou a interdisciplinaridade, os estudos das estruturas e a inserção de novas fontes históricas nas pesquisas. Os historiadores viram novas possibilidades temáticas e abordagens quando não estiveram mais que ficar presos aos ídolos da tribo dos historiadores, o que foi muito bem-vindo para os novos desafios historiográficos. A imprensa deixou de ser vista com reservas e passou a integrar um campo de pesquisas. A história e a imprensa possibilitaram uma nova abordagem histórica de eventos e grupos sociais. Há tanto uma história da imprensa quanto uma história por meio da imprensa. Independente da abordagem, o historiador deve ficar atento a uma condição da imprensa. De acordo com o historiador Lucas Schwab Vieira, abro aspas, a imprensa, como força social que atua na produção de hegemonia, a todo o tempo articula uma compreensão da temporalidade, propõe diagnósticos do presente e afirma memórias de sujeitos, de eventos e de projetos com as quais pretende articular as relações presente-passado e perspectivas de futuro. Fecho aspas. A imprensa possui uma função social, registrar e informar os fatos de interesse da sociedade. Mas quem lhe atribuiu esse papel? O que é um fato socialmente relevante e por quais formas a imprensa executa essa tarefa? Existem no universo da história e imprensa muitas possibilidades a serem discutidas antes do início da pesquisa. Para cada abordagem, um conjunto teórico-metodológico diferente. Por exemplo, no meu TCC, eu usei o fotojornalismo para compreender a representação da população negra de Alagoinhas no periódico institucional da década de 1980. O foco eram as fotografias vinculadas no jornal, mas não ignorei o contexto histórico do impresso, a sua estrutura, os seus profissionais, etc. Como nos lembra o historiador Carlos Henrique Ferreira Leite, abro aspas, o pesquisador, ao analisar o periódico enquanto fonte, deve buscar, em um primeiro momento, identificar no periódico seu título, data de publicação, periodicidade, projeto gráfico, processo de produção, tiragem, preço, circulação e distribuição, além dos fatores envolvidos em sua contribuição como proprietários, produtores, diretores e redatores, etc. A imprensa é uma instituição simbólica que produz representações e discursos sobre a realidade socio-histórica. Uma pesquisa de história e imprensa que não historiciza e não faz análise crítica das fontes históricas produzirá respostas infundamentadas do ponto de vista teórico-metodológico. A diversidade de fontes históricas não pode seduzir o historiador a ponto de gerar a criticidade, ou seja, analisar as fontes como se elas falassem uma verdade indubitável, uma verdade que não pudesse ser negada, quando na verdade o que o historiador faz é extrair aquilo que não foi dito das fontes. O historiador Rafael Saraiva Lapuente sintetiza essa noção, abro aspas. Como qualquer fonte histórica, os jornais devem ser utilizados criticamente pelo historiador,
para não correr o risco de se deixar levar pelo discurso da fonte e, consequentemente, realizar uma análise precipitada, acrítica e superficial. Fecho aspas. Nesse vídeo, foquei na imprensa veiculada, por meio dos periódicos, mas a imprensa não se resume a jornais e revistas. Hoje já são possíveis recorrer à TV, ao rádio, às redes sociais, podcasts, canais do YouTube, entre outras produções. As produções mais recentes estão disponíveis de forma digital. Além disso, você também pode contar com arquivos públicos e acervos privados, que ainda conservam boa quantidade de registros, tanto de impressos, revistas, como audiovisuais, registros de rádios. Então, existe todo um universo aí que você pode explorar, do ponto de vista da pesquisa. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Vocês sabem que eu sempre estou lendo. Agradeço muito o apoio que vocês têm dado e até o próximo vídeo.